Este vídeo é para falar sobre este vídeo aqui. Eu quero ver essa história aí dos paraenses. Mortadela frita com açúcar, farinha e açaí. Nessa quantidade, juro que não é esse o Brasil que eu vivo não. Porque aqui onde eu moro é açaí com granola e banana. Pra ser fitness, né? Porque açaí é fitness. Agora, com mortadela frita, açúcar e farinha, jura? É inegável que há uma situação de conflito cultural no Brasil, e pensar o Brasil como uma unidade cultural é uma farsa que vem sendo tecida desde o final do século XIX e é a construção do Brasil como nação. E a gente não pode deixar de pontuar isso aqui, porque este vídeo é bem interessante, com base também nas vivências que eu tô tendo morando fora da Amazônia, fora do Pará, aqui em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Não sabe que canal é esse? Este canal é o Altas Teses. Aqui a gente fala sobre religião, religiosidade, espiritualidade com base na ciência da religião, que não é teologia, e também de vez em quando a gente faz umas análises com base na representação cultural. Vamos lá, com calma, porém preciso e rápido e mortal. Vamos lá. O primeiro ponto para ser colocado aqui é que sim, trata-se de treta de internet. Porém, a gente não pode deixar de analisar o contexto fora do espaço da internet. E um dos pontos para ser pensado aqui é a questão do conflito cultural entre regiões do Brasil. Pensar o que é o norte e o sul do Brasil. Parece uma divisão estranha, mas é o que eu tenho encontrado morando aqui em Minas Gerais. A divisão geográfica, o norte incluindo o norte e nordeste, e o sul ou o sudeste como parte realmente do Brasil verdadeiro, como o Brasil que eu conheço. Pegando aqui um recorte da fala que foi feita por esta influenciadora mineira que trata sobre estética lá no seu perfil de influenciadora do Instagram. O Brasil que eu conheço. Tem poucos estados do Brasil que realmente eu tenho ido e fui, porém há sim a diferença muito grande entre esses locais, que mostra a diversidade cultural do país e de comportamento e de como os locais pensam sobre outros locais. Eu venho da Amazônia, venho especificamente da região metropolitana de Belém, morei 12 anos fora da cidade, porém morei no Nordeste paraense, que já é um impacto muito grande em relação à cultura belenense. Primeiro que a gente fala de Belém, a gente fala de capital, centro urbano e tudo mais, e aí eu morei em uma zona a 250 quilômetros que tem um sotaque, por exemplo, muito mais parecido com o sotaque maranhense do que com o belenense propriamente dito, o que já tem causado uma estranheza quando eu conversava com algumas pessoas de lá. Porém, sair do estado e vir para Minas, de fato, entro num território desconhecido, e este território, pensar o Brasil, como eu falei no início, formado como uma unidade cultural, é uma grande farsa e problemática. A Amazônia e as pessoas da Amazônia não se incluem nesse local, porque se pensa como moderno, como nação, é um modelo industrializado, é um modelo de desenvolvimento urbano que é implantado a partir do século XX no país. Não dá para deixar de colocar aqui a questão racial, porque se construiu nessa ideia de construção do que é o Brasil, que Norte e Nordeste são lugares que menos se desenvolveram por ter menos presença branca. Calma, o que isso quer dizer? No final do século XIX, quando se começa a pensar os problemas e a identidade do brasileiro, a presença maciça de negros africanos e seus descendentes, indígenas e seus descendentes na população era considerado atraso e não desenvolvimento que o Brasil poderia chegar devido a esta presença, já que eram considerados raças inferiores. Ainda que com o passar das décadas e as primeiras décadas do século XX tenha se mudado esse tipo de pensamento, isso estava entranhado na cultura do brasileiro como um todo. Afinal, a gente passou por um processo de colonização que leva a apagamento de determinadas populações, inclusive o genocídio de populações inteiras, como foi o caso de diversas populações indígenas. População indígena essa que, junto com os outros povos, se misturam. Na teoria racial vai se falar de miscigenação ou mestiçagem, que vai gerar indivíduos ali na perspectiva de que esses indivíduos não conseguiriam se reproduzir e seriam moralmente inferiores. Essa é a perspectiva racial
que se tem no final do século XIX, e a partir do início do século XX começa a se formar a ideia de raça muito mais voltada à diversidade, muito mais voltada à ideia de cultura e desenvolvimento cultural. A própria ideia de não desenvolvimento cultural, ela sim ainda estava baseada muito no que eram as ideias racialistas do final do século XIX. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque todos os produtos culturais, toda a população e a Amazônia em si, ela vai ser pensada como subalterna, no que eu chamo de autocolonização, ou uma colonização interna na perspectiva de quem são essas pessoas. O primeiro lugar que eu passei muito tempo fora do Pará, foi no Rio Grande do Sul. Fui participar de um evento, foram 2 semanas. E dentro do evento que se tratava sobre a questão de África e Brasil, uma das falas em relação a uma das pessoas da África que estava falando era como faria o país voltar a ser a unidade que era. E eu levantei a mão, que era o próximo a fazer a pergunta, e coloquei que nunca fomos uma unidade. Um país onde eu, vindo do norte, pago muito mais pela energia que é produzida no local onde eu moro do que alguém que mora no local onde não produz energia. Essa foi a primeira vez que eu tive contato direto com este tipo de posicionamento, de pensar o Brasil como uma unidade. Mas há uma grande diferença regionais, de ocupação e questão de construção de identidade nacional, que vai fazer um apagamento da identidade racial ou das diversidades raciais, étnico-raciais que existem no país. A que vai prevalecer vai ser a branca, devido ao processo histórico de colonização. E é esta que eu vou encontrar ao chegar neste local onde estou morando hoje. Eu estou morando hoje em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e aqui a composição étnica na observação ela é muito mais centrada na questão do branqueamento, devido ao processo que acontece de branqueamento de populações europeias trazidas para cá para branquear, no sentido de transformar a nação em um país branco. Então isso vai também impregnar na mentalidade que as pessoas se constroem e na forma como elas vão pensar os outros locais. Um outro ponto é pensar essa identidade amazônica. Muito interessante ter visto as reações de pessoas se manifestando dentro ali da linguagem de internet em resposta a o açaí é com granola e esse é o Brasil que eu conheço. Porque este Brasil que eu conheço é o que resume a visão da realidade da pessoa. E esta visão também vai ser formatada por diversos fatores, né? Então aqui eu trabalho com escola. Então nesse trabalho com escola eu tenho contato com diversas culturas, diversas pessoas que vêm de diferentes lugares de Minas, que têm as suas percepções ou não percepções relacionadas à Amazônia, às pessoas que são da Amazônia. Porém são os adultos com quem eu vou ter contato que vão colocar muito mais essa visão relacionada a não desenvolvimento e atraso e tudo mais. A questão racial ela sempre vai ficando ali aparentando estar secundária, mas ela é muito importante da gente entender que essa composição étnica ela faz parte também desta forma como vai se pensar essa diversidade, sobre o que eu posso falar, sobre o que eu não posso falar. Uma das coisas que é imediato se reconhecer é a questão da herança indígena, seja na biologia, na herança genética ou ainda nas práticas que são práticas indígenas que são utilizadas e formatam a mentalidade e o ethos cultural da Amazônia como um todo. Especificamente falando de Belém, foi muito comum ouvir as pessoas perguntando mas é verdade que tem muito índio para lá? E a minha resposta sempre era: só não tem mais porque os brancos vão daqui matar e roubar a terra. E essa pergunta sempre era de fato com esta resposta. A pergunta em si movimenta essa ideia do indígena como atraso. E isso dentro de um processo de colonialidade que a Amazônia passa, ou parte da Amazônia tem, devido a este processo sim de apagamento. Quando a gente fala em contexto urbano, quando a gente fala em local que representa a modernidade, que representa o que tem de melhor, se faz referência a sul e sudeste. Isso é uma coisa que eu vivenciei durante a minha vida toda. De fato, se pensar que esta diferença é o que torna o negócio interessante, e que o negócio é diferente devido a processos históricos, geográficos, econômicos e demográficos que foi sendo construído, e a construção do pensamento e da formação colonial, da identidade e tudo mais que o Brasil e a Amazônia
passam. Aqui é melhor. Durante essa semana foi esta frase que marcou minha cabeça. Faz 2 anos que eu tô morando aqui e de fato sim há uma visão muito preconceituosa que as pessoas talvez pensam que seja sutil, mas ela é naturalizada. Durante essa semana houve uma conversa nesse sentido de que por que eu estaria indo embora, é melhor viver aqui. A conversa girava em torno de questão financeira, que era muito melhor viver aqui recebendo um salário menor, com um ticket de alimentação menor, do que voltar e ter um local que te passa um ticket de alimentação maior, já que lá na tua aposentadoria não vai valer. Mas eu preciso comer hoje, não preciso comer amanhã. E se for para comer açaí, eu prefiro. A visão toda durante a conversa era esta visão cultural relacionada à região, que é um atraso, tem todos os seus déficits, e que aqui de fato é melhor. Mas é melhor para quem? A perspectiva de você ter sobre um lugar tem com base nas suas experiências acumuladas por outros lugares. E essas identidades, principalmente na Amazônia, elas vão ser construídas por pessoas que às vezes saem da Amazônia para se pensar nesse processo relacionado à sua identidade como morador ou como nativo da Amazônia. Este livro aqui, eu realmente recomendo vocês darem uma olhada. Tem uma série de artigos que vão falar sobre experiências de pessoas que são da Amazônia, de diferentes lugares, que foram morar fora do Pará, do Amazonas, de qualquer outro estado, e aí passam pela visão de subalternidade que os outros locais colocam tanto a Amazônia quanto o seu povo como um todo. É bem interessante, vou deixar o link lá embaixo para vocês, deem uma sacada lá. Este outro ponto que eu falei relacionado a esta conversa fez eu pensar no como lidar com o sudestino e a sudestinidade, de pensar a subalternidade, o não desenvolvimento, a falta, o excesso da presença indígena, que tem a ver com essa visão da construção racial que o Brasil passou no começo do século XX. Sim, a gente não pode negar isso. A gente precisa entender que isso faz parte dessa composição deste Brasil, que lá na Amazônia a gente tenta tanto fazer parte, comemorando inclusive a adesão à construção da nação e do império que estava sendo construído ali com a sua independência de Portugal. E esta construção da Amazônia, ela passa por um conflito cultural constante, seja do branco que está vindo, quanto do indígena que está lá presente. E também vai se inserir ali durante um período, uma migração africana, para também fazer essa composição étnica do local que é hoje. Claro que, como sempre num espaço colonizado, o colonizador é quem vai ter a hegemonia da visão e da interpretação do mundo. Então, um local que é extremamente diverso, a visão do colonizador é a visão que vai predominar. A predominância do catolicismo, da cristandade, dos valores cristãos e tudo mais. Então, a colonialidade que nos basta é justamente essa de pensar o nosso não lugar como um local desenvolvido ou que precisa de um desenvolvimento adequado, mas a visão da construção do Brasil sobre a Amazônia, que é um espaço para ser dominado, para ser exterminado, para ser limpo e estar pronto para receber o desenvolvimento. Isso sai só de um conflito: pão de queijo e açaí. Impacto muito grande ter ver por aqui açaí de alguma coisa, enquanto na verdade a gente sabe que o açaí que se consome aqui, a forma como se consome, é uma forma de subproduto feito a partir de um processo químico industrial e não in natura como se costuma consumir lá no estado ou nos outros estados da Amazônia. A predominância daquilo que os estudiosos chamam de arrogância branca, ela está aqui pautada. Basta dar uma olhada no perfil tanto das pessoas que seguem essa influenciadora, quanto dela, que segue sim um padrão estético, racial ali, que é muito mais aceito e inconsumível. Caso você não entenda do que eu estou falando, existe este livro aqui que fala sobre o racismo algorítmico e vai mostrar como é que os algoritmos são raciais e tem um recorte de racialização, perfilamento racial pautado e na exaltação da branquitude e criminalização de qualquer outro tipo de identidade racial configurada a partir da ideia da existência de raças e da naturalização de determinados comportamentos. Isso era só sobre o pão de queijo e sobre o açaí? Jamais foi e jamais será. Eu fiquei em dúvida de como eu realmente ia fazer esse vídeo. O primeiro ia ser, vou fazer na linguagem de treta de internet. Eu vi uma série de reações e eu vi que realmente não daria para fazer por ali e acho que a discussão poderia ser muito mais levada para uma outra questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar.
e também de se inscrever e de comentar sobre o que você achou sobre essa treta, se esse negócio chegou pra você. Se não chegou, não fez diferença na sua vida, mas os vídeos foram bem engraçados da gente assistir. Falou, valeu!